Meus caros telespectadores, meus caríssimos companheiros do pensar. Cresci, adulteci, não preciso mais de ti. Vê se me esqueces. Fica na tua, não te metas mais em minha vida. Meu caro telespectador, palavras muito cruéis, muito fortes, muito doídas para que um pai venha escutar de um filho. Alguém que desde o seu nascer tem sido uma fonte imensa de preocupações, receios, cuidados, expectativas, mas também um ser que desde o início do seu nascimento tem sido uma fonte fecunda e inesgotável de alegrias, felicidade, contentamento e de muita realização. É verdade. Mas por que será que a relação entre pais e filhos, algumas vezes, se torna tão difícil? Muitas pessoas dizem que não vale a pena ter filhos. E pronto. Outras pessoas dizem que não adianta você dar boa educação, você se dar demais, porque filhos é uma questão de sorte. Outras pessoas, mais pensadas, dizem que o que se planta bem, colhe-se bem. Se você é capaz de dar uma boa educação a seus filhos, de orientá-los bem, você, com toda certeza, terá sorte em ter filhos. Eu sou a favor de um pensamento, de uma atitude mais saudável, e que são pessoas que observam que, independente de tudo, o ato de ter filhos é uma das experiências mais enriquecedoras, mais ricas e mais realizadoras que um ser humano pode ter em sua vida. Também, através dos filhos, nós podemos estabelecer vínculos profundos com alguém e também deixar a nossa marca, o nosso registro em nossa passagem pela Terra, não é? Meus caros telespectadores, no programa de hoje eu faço uma proposta até a mim e a vocês. Vamos nos comportar nesse programa de peito aberto. Vamos representar os dois papéis, de pai e de filho. Vamos nos sentir dessa maneira. Até porque, antes de sermos pais, nós fomos, antes de tudo, filhos. Dessa maneira, nós poderemos sentir as dificuldades, os limites, não é? Dessa relação tão rica, mas tão contraditória, tão antagônica. Um relacionamento rico, mas pontuado por dois sentimentos. Sempre que andam juntos, o amor e a raiva. Como educadora, eu tive a oportunidade, e ainda tenho, de escutar muitos desabafos de filhos e de pais. Escutamos agora esse desabafo de um filho que eu tive a lembrança de escrever. Pai, tu me dás segurança e me prendes as pernas. Tu me ofereces conselhos e te beneficias com os mesmos. Tu defendes, Pai, a liberdade e cerceias a minha independência. Pai, tu estimulas o diálogo e negas ouvir as minhas divergências. Tu me ofertas presentes e exiges exclusividade do meu coração. Finalmente, tu conheces as minhas carências e ganhas poder em mim. Veja só que sentimento, como um filho interpreta esse amor dos pais por eles. Tu me dás segurança e me prendes as pernas, quer dizer, ao antagonismo em que o pai oferece segurança e, ao mesmo tempo, a prisão do próprio filho. É assim que ele sente. Quer dizer, os pais dão conforto, dão suporte, dão apoio, mas os filhos sentem que os pais cerceiam a sua liberdade, aprisionam a sua vida, porque eles, tudo que venham a fazer, tem de partir da permissão dos pais. Tu me ofereces conselhos e te beneficias com os mesmos. Os pais têm de ser guias, têm de ser mentores. E os filhos assim não entendem. Então, eles chegam até a pensar que os conceitos, os valores que nós, pais,
tentamos incutir na sua personalidade, na construção da sua identidade, que nós iremos nos beneficiar mais tarde desses conselhos. Tu defendes a liberdade e cesseias a minha independência. Então, até uma certa idade, o pai é o nosso herói. Então, ele é o herói, ele é o porta-voz da liberdade. Mas, quando o filho quer a sua liberdade, ele não sente dessa mesma maneira. Então, a liberdade na rua, mas dentro de casa o filho sente um prisioneiro, ele, como se ele estivesse em cárcere privado. Então, esse antagonismo entre dois papéis. O pai é herói e, ao mesmo tempo, é o seu próprio algoz. Tu estimulas o diálogo e negas ouvir as minhas divergências. Olha, todos nós, independente de ser pai ou não, nós achamos bonito e de bom tom dizer que nós somos adeptos do diálogo, somos abertos ao diálogo, mas muitas vezes, quando acontecem as divergências, os diferentes pontos de vista, nós queremos que nossos filhos ou nossos amigos também tenham e defendam os mesmos argumentos que nós achamos por bem defender. Então, existe aí ideias contraditórias, não é? Há uma incoerência entre o falar e o agir. Tu me ofertas presentes, pai, e exiges exclusividade do meu coração. Claro que os pais dão presentes, eles são um suporte financeiro para a nossa educação, para o nosso divertimento, mas nós sentimos que os pais querem uma certa exclusividade desse amor, um amor canalizado para a família. Na adolescência, quando os amigos acontecem com tanta frequência, os adolescentes, os filhos sentem que não deve dispor do seu amor, que esse amor ele deve ser direcionado para a família e para os pais. Tu conheces as minhas carências e ganhas poder em mim, não é? E os pais sabem que nós, quando filhos, não temos suporte financeiro para enfrentar o mundo, para pagar por nossa educação. Então, claro que os pais conhecem todas as nossas carências emocionais e financeiras. Então, tem um ditado que diz que quem tem competência, quem sabe das nossas fraquezas, tem poder, né? Então, veja que desabafo profundo, e não vamos dizer se está certo ou errado, mas é a maneira que muitos filhos sentem o amor dos pais, dessa maneira. E eu me faço uma pergunta: será, meus caros telespectadores, que quem ama maltrata? Quem ama aprisiona? Quem ama, será que quem ama não quer o bem-estar, a felicidade do outro? Ou será que nós, quando pais, inconscientemente agimos assim? Isso me faz lembrar que muitas vezes, quando pais, nós queremos adotar algumas diferenças na educação dos nossos filhos. Quer dizer, nós vamos cuidar para não repetir determinados comportamentos que aconteceram na nossa educação, para não repetir coisas que para nós foram nefastas. E o que é que acontece? Nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, fazendo a mesma coisa que os nossos pais faziam conosco, das melhores das boas intenções. Então, porque a nossa segunda natureza nos trai. Então, devemos ter cuidado. Quem ama quer o bem da pessoa, embora às vezes cometa alguns enganos. Por isso que perguntaram a Napoleão Bonaparte, o grande guerreiro francês, quando se devia começar a educação de um filho. Quando deveria começar a pensar se era antes do nascimento ou depois do nascimento. E você sabe, Fernandinho, meu querido sobrinho, o que foi que Napoleão disse, o grande estrategista, que nós devemos pensar na educação dos nossos filhos 20 anos antes que ele nasça. Talvez assim foi porque Napoleão Bonaparte foi o grande guerreiro, um grande vencedor, porque ele se preparava antes do grande combate. E ter filhos é um grande combate, é uma grande batalha, é uma missão de muita responsabilidade, de muita doação. Como educadora, eu também escutei desabafos de pais. Escutem esse desabafo que eu escutei. Filho,
Estou muito triste. Não esperava ouvir palavras tão duras. Tenho te ensinado as melhores de minhas experiências, as melhores de minhas lições. Sem reservas, sem medo, sem nada te cobrar. Portanto, te amar, meu filho, passei para ti todas as minhas experiências, as minhas percepções, na crença de que só o amor faz a real aprendizagem acontecer. Tenho empregado todo o meu tempo na lapidação de tua educação. Quantas horas, meu filho, quanto cansaço! Gratificado apenas pela visão antecipada de teu crescimento futuro. Dê a ti, meu filho, o que eu tenho de melhor. Meu tempo sem medida, meu amor incondicional, minhas esperanças no amanhã, meus melhores sonhos. Esse é um desabafo de um pai. Que coisa mais linda. Esse amor me faz pensar que é um amor tão grande que se perde à medida da razão. É um amor tão doativo que pode parecer aos olhos dos filhos manipulação. É um amor tão cuidadoso que também pode parecer castração. Também é um amor tão protetor que se pode evitar a expansão desse filho. É um amor tão irracional mesmo, porque ele cresce com a desatenção. É um amor tão belo que só pode ser sentido por nossa emoção. Meus caros companheiros do pensar, é um amor tão incondicional que chegamos muitas vezes a pensar na sua não existência. Finalmente, o amor entre pais e filhos é um amor tão intenso que faz com que nós pais venhamos a esquecer de nós mesmos. Estaremos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.